Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo pode realizar a maior venda da sua história na lateral com Wesley no Brighton. Flamengo vai oferecer plano de carreira para Arrascaeta e o Uruguai faz 2 pedidos para renovar. José Boto se reúne com Felipe Luiz e toma decisão no Flamengo em dia agitado no ninho do Urubu. Sub-20 entra em campo hoje contra o Danúbio do Uruguai e pode se classificar com antecedência. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Hoje o Sub-20 do Flamengo volta a campo no Paraguai para a segunda rodada da Libertadores da categoria. Após a goleada sobre o Olímpia do Paraguai por 6-1 na estreia, o rubro-negro tem compromisso marcado com o Danúbio do Uruguai a partir das 19 horas, horário de Brasília. E a segunda rodada pode antecipar a classificação da equipe com um jogo de antecedência. Para isso, uma vitória sobre os uruguaios é a grande condição. Atualmente, a tabela mostra o Flamengo na liderança, com os mesmos 3 pontos do Danúbio, mas com 2 gols a mais de saldo. Atrás dos uruguaios, o O'Higgins do Chile aparece em terceiro, enquanto o Olímpia do Paraguai é o último colocado. Depois de encarar o clube uruguaio, o Flamengo fecha a fase de grupos da competição na última sexta-feira contra o O'Higgins do Chile. O jogo está marcado para as 19 horas, o mesmo horário entre Olímpia e Danúbio. Vale lembrar que esse jogo vai ter a transmissão do Sport TV em canal pago e do Gold de graça no YouTube. O Flamengo deve ir a campo com Lucas Furtado, Daniel Salles da Mata, Felipe Vieira e Carbone, Ryan Lucas, Pablo Lúcio, Jorge Mora e Guilherme, Chola e Felipe Tereza. O Flamengo entrou em quadra nessa segunda-feira e derrotou o União Corinthians por 82-77 fora de casa pelo Novo Basquete Brasil. E com isso, emendou a 4ª vitória consecutiva e segue na busca pela liderança da primeira fase do torneio nacional. No primeiro período, o Flamengo saiu atrás, mas logo se recuperou para empatar e depois virar o jogo. Assim, o time rubro-negro concluiu de forma apertada por 21-20. Na sequência, o União Corinthians melhorou e o jogo ganhou emoção, mas com os adversários fechando em 19-18. Depois do intervalo, o Flamengo melhorou seu aproveitamento e venceu o terceiro período por 25-17, abrindo boa vantagem no placar. No entanto, o União Corinthians cresceu de novo de rendimento, deu emoção ao jogo. Chegou a assumir a liderança, mas mesmo com a vitória por 21-18 no parcial, o Flamengo concluiu com uma vitória de 82-77. Com a vitória, o Flamengo segue na segunda posição do NBB. Isso porque o mais querido alcançou os 45 pontos, enquanto o Minas, líder da competição, chegou aos 46. Após também vencer nessa segunda-feira o Unifacisa. Além disso, o Flamengo chegou à marca de 4 vitórias seguidas no NBB, porque venceu o Fortaleza, o Unifacisa e o Pato Basquete. Por fim, se levar em consideração todos os torneios, o Mengão também triunfou diante do Touros de Chiquiri, do Panamá, pela Liga dos Campeões das Américas. Agora o Flamengo encara o Caxias do Sul nessa quarta-feira, às 19h30, horário de Brasília, fora de casa. Os destaques do Flamengo foram Alexei Borges com 19 pontos, Gui Deodato com 15 pontos e Caio Gonçalves com 14 pontos. O quinteto inicial foi Alexei, Chuck Johnson, Jonathan Luiz, Caio Gonçalves e Juan Miranda. O técnico foi o Sérgio Hernandes. A vitória por 1-0 sobre o Vasco deu mais tranquilidade ao Flamengo. Para o próximo jogo, o time do Felipe Luiz pode até perder por um gol que vai avançar à final do estadual, exatamente por ter sido o campeão da Taça Guanabara. Só que quem pensa que o Felipe Luiz já está se dando por satisfeito se engana. O treinador não perdeu tempo e já iniciou a preparação para o jogo da volta. Houve uma reunião importante entre os membros da direção e da comissão técnica no Ninho do Urubu nessa segunda-feira.
Mesmo com a maior parte do elenco de folga, o executivo de futebol José Boto, o assistente Alfredo Almeida e Felipe Luiz se reuniram com os demais membros da comissão para debater a estratégia para o próximo jogo contra o Vasco da Gama aqui no Maracanã no sábado. Além disso, alguns jogadores também marcaram presença no CT, como é o caso do Juninho, Michael, Everton Cebolinha e o lateral esquerdo Alexandre, que não foram relacionados no jogo de ida por conta aí do gramado sintético. A tendência é que o Flamengo enfrente o rival, dessa vez, com força máxima. Quem pode voltar ao time titular é o De La Cruz. O uruguaio passa por um cronograma individualizado nesse início de temporada, com o intuito de evitar lesões na cansativa temporada que o Flamengo tem pela frente, com Brasileirão, Série A, Copa do Brasil, Libertadores e Super Mundial de Clubes. Recentemente, o De La Cruz ficou afastado das atividades porque teve um corte no pé, o que o impossibilitou de calçar tênis e até chuteiras para os treinamentos. Recuperado, ele foi relacionado para enfrentar o Vasco, mas o fato do jogo ter sido disputado no gramado sintético fez com que o Felipe Luiz tomasse a decisão de não utilizá-lo. O elenco se reapresenta no CT na manhã dessa terça-feira e serão 4 sessões de treinamentos até o Clássico dos Milhões no próximo sábado. Está claro que o Campeonato Carioca tem sido pensado pelo Flamengo como uma extensão da pré-temporada que aconteceu nos Estados Unidos em janeiro. Maravilha, se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o canal, me dá essa moral. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer também. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim, me ajuda aí, muito obrigado. Nessa segunda-feira, o Flamengo acertou a renovação do volante Eric Pulgar, que vai ter um aumento salarial e vai assinar um contrato até 2028. O atual vínculo termina em dezembro desse ano. O Felipe Luiz está muito, mas muito encantado com o volante depois da vitória do Flamengo contra o Vasco pela semifinal do Carioca. Agora, a diretoria flamenguista busca ampliar o vínculo do Arrascaeta e teve uma reunião marcada ontem com o Daniel Fonseca, que é o empresário do jogador. Segundo o RTI Esportes, o diretor de futebol José Boto se reuniu com o Daniel Fonseca na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e ofereceu ao meia um plano de carreira para seduzi-lo. O Arrascaeta, por sua vez, está pedindo um contrato longo e tem o desejo de se aposentar no Flamengo. O meia uruguaio também exige uma valorização salarial depois de ter recusado ofertas do mundo árabe e da Europa. Ele tem vínculo com o Flamengo até 2026 e a ideia seria renovar por mais 3 anos. Camisa 10 tem 30 anos, faz 31 em junho e está no Mengão desde 2019 e se tornou um dos grandes ídolos da nação rubro-negra nessa era vencedora. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 14 milhões de euros e hoje ele ganha R$1.600.000 de salários por mês no Mengão. Aí eu te pergunto, você é a favor de uma renovação com a Arrascaeta por mais 3 anos? Coloca aí. O lateral direito Wesley não escondeu a ansiedade com a possibilidade de ser chamado para a seleção brasileira. Em entrevista ao portal GE, Wesley revelou que tem recebido apoio dos companheiros que acreditam na sua convocação. E a seleção, vou te falar, eu estou ansioso. Os próprios jogadores falam, confiam em você, você vai ser convocado. Está jogando muito bem. Se for da vontade de Deus e do seu Dorival também, eu me sinto preparado. É o ápice do futebol para mim. É o ápice de qualquer jogador chegar e vestir a camisa do país que você nasceu. Wesley também comentou que tem buscado informações sobre a experiência de vestir a camisa amarela com o Gerson. Aspas, eu procuro sempre me informar. O Gerson fala para mim como é que é lá. Aquilo lá é outra coisa, é outro mundo. Tu vê os jogadores que tu só vê na televisão. Então, eu estou muito ansioso por isso, fecha aspas. O seu bom desempenho chamou a atenção de outros grandes clubes da Europa. O Liverpool da Inglaterra demonstrou interesse na contratação dele para suprir a ausência do Alexander-Arnold.
Wesley também já havia sido alvo do Bournemouth e do Aston Villa da Inglaterra, né? A reportagem do Bola VIP Brasil soube que o Brighton, também da Inglaterra, está de olho no jogador. O time inglês já chegou a realizar uma oferta na temporada passada, mas a diretoria do Flamengo decidiu não vender o Wesley. O clube inglês promete uma oferta ainda mais vantajosa para levar o jogador na próxima janela de transferências, em meio à briga com outros clubes pela sua compra. E com isso, a expectativa do Flamengo é de realizar a maior venda da sua história por um jogador de defesa. E comenta-se nos bastidores que esse valor pode chegar a 40 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha que esse valor é um bom valor para vender o Wesley? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz! Pra cima deles, Mengão!